a posição brasileira ela deve surgir de uma reflexão da sociedade brasileira como um todo, do maior entendimento também por parte da sociedade de quais são os desafios que estão lá para frente, trazer esse problema para a vida cotidiana do cidadão brasileiro, formar consciência nas escolas, no cidadão, nas empresas. Estou convencida de que, se realmente fazemos essa reflexão, se fazemos esses estudos que mencionei antes, para saber quais são as melhores alternativas desde um ponto de vista custo-benefício, vamos achar muitos pontos positivos, muitas vantagens comparativas, competitivas aqui dentro do Brasil. É só explorar mais o tema. E, com isso, vamos chegar na mesa de negociações com propostas bem proativas. Vamos poder pautar. Poucos países, uma vez mais, poucos países têm as vantagens comparativas que o Brasil tem entre os países que estão lá nessa negociação. Enquanto o governo federal e governo estadual, o Brasil é uma democracia. Ainda bem. É um governo federal, foi escolhido esse tipo de governo, de organização dentro do território brasileiro. Existem mecanismos justamente para a discussão entre os diferentes níveis do governo. Essa discussão tem que acontecer, tem que se fortalecer. Copenhague é só uma etapa dentro dessas negociações. Conforme passa o tempo, inclusive, parece bastante claro que o conteúdo final do acordo não vai ser decidido em dezembro. Vai precisar de mais tempo. Por quê? Porque o desafio é enorme. E, realmente, temos que fazer as coisas bem, temos que fazer as coisas certas, porque as consequências realmente vão ser importantes. Então, acho que é o papel da sociedade civil, da comunidade empresária, do governo, realmente levantar esses temas, gerar esses debates, gerar esses estudos, para que a sociedade brasileira como um todo chegue com propostas, talvez novas, mas bem proativas nessas negociações. Alô? É para encerrar? Alô? Alô? Ótimo. Acho que liberaram aqui agora. Entendo que nós ainda tenhamos 15 minutos, então eu vou fazer essa última questão, que dá para emendar com essa e dá para colocar uma questão aqui geral para todos nós. Foi feita pelo Carlos Liboni e diz o seguinte: existe alguma perspectiva de que as emissões possam integrar no futuro o sistema regulatório da própria OMC? Som, por favor, aqui nesse microfone. Ok. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que a redução de emissões, a cada dia que passa, vai ser um produto comoditizado. Daqui a pouco esse produto vai estar sendo transacionado em bolsas. Ele não é transacionado em bolsas hoje porque não existe volume de transação suficiente. Mas eu tenho certeza que, com o aumento do volume de transações, você vai ter que ter mais e mais disclosure dessas coisas, e quanto mais e mais disclosure dessas coisas, mais as barreiras não tarifárias vão aparecer. Então, eu não tenho dúvida que, no futuro, talvez não muito distante, a gente vai ter que discutir emissões com o comércio, sim. Já tem, a semana passada ou retrasada, já houve uma sinalização por parte do governo americano de querer taxar países que não têm metas quantitativas de redução de emissões. Eu acho que, num futuro não muito distante, eu faço uma comparação com produtos orgânicos, sabe? Há 20 anos atrás, a gente falava de produtos orgânicos, era coisa de ripongo, né? Ripongo que falava de produto orgânico. Hoje você entra no supermercado, a gôndola mais importante do supermercado é de produtos orgânicos, que custa mais caro, né? Eu acho que houve uma mudança do paradigma de consumo, né? Do ripongo para consumidores mais conscientes, né?
Hoje existe uma cadeia de supermercado na Inglaterra, que se chama Tesco. A Tesco tem um label, tem uma etiqueta, onde ela diz qual é a quantidade de emissão de cada produto que tem na prateleira dela, para chegar naquela prateleira. Eu acho que a gente vai mudar o paradigma, né? E só tem duas maneiras de mudar o paradigma, só tem dois atores que mudam os paradigmas no mundo. Um chama consumidor e o outro chama investidor. Então, não existe, eu não creio muito, talvez eu seja um pouco descrente, mas eu sou muito descrente dessas negociações de Estado, diplomacia. Tem um cara que chama consumidor e um cara que chama investidor. Quem tem dinheiro e quem tem a orientação do consumo. Esses caras mudam os paradigmas. Quem vai mudar o paradigma de emissões vai ser o investidor, que vai querer investir em projetos de longo prazo que não tenham riscos. E vai ser o consumidor, que há 20 anos atrás era o ripongo lá, que cuidava de cenoura orgânica e hoje está na principal cadeia gôndola do supermercado. Então, é nessa perspectiva que eu vejo, sim, muito plausível que entre em todas as questões, nas negociações multilaterais, a questão de emissões, sim. Tá bom? O Gilvan, para entrar nesse, professor Gilvan, para entrar nesse assunto e também fazer as suas considerações finais. Se eu seguir aquele modelo de decisão sobre o qual eu estava falando, eu sento, penso comigo mesmo, eu ou com os meus amigos, ou com quem estiver aqui na sala, né, nós chegamos a um acordo, de alguma forma, sobre aversão a risco, taxa de desconto e preferências sobre o tamanho dos danos, em termos de graus Celsius de mudança da temperatura, e aí eu chego a uma conclusão sobre a minha decisão ótima. Decisão ótima que maximiza meus ganhos ou maximiza a minha função utilidade, no sentido de von Neumann e Morgenstern, da teoria dos jogos. Aí eu digo, bom, então a estratégia ótima é mitigar a mudança de clima. No fundo, o problema de decisão é saber qual é a mistura ótima entre reduzir emissões, aceitar o dano e se adaptar. Então, são os três custos. E não dá para fazer só um dos três, não. Então, o meu problema é saber qual é o balanço entre os três. Aí eu chego à conclusão de que, para otimizar ou maximizar a minha função utilidade, as coisas deviam ser assim. Aí tem um outro grupo de gente, não precisa ser outro país, são os amigos que estão na sala ao lado. Eles vão lá e eles têm uma aversão a risco muito pequena, são jogadores compulsivos e acham que chegam a uma conclusão diferente da minha, ou da nossa, aqui da nossa sala. Eles chegam à conclusão de que, olha, não precisa fazer nada, não. Eu gosto de arriscar, até porque o risco não é meu, é da futura geração, tá, etc. Eles chegam à conclusão completamente oposta. Nenhuma semelhança com a diferença de ponto de vista entre Estados Unidos e Europa durante alguns anos, nesse tema em particular. No caso, causada, segundo o professor Nordhaus, por uma preferência por uma taxa de desconto diferente dos europeus. Aí, o que eu vou fazer com os amigos da sala ao lado? Eu vou chegar rapidamente à conclusão de que, eles estão me prejudicando. Chama um advogado que diz, não se preocupe, existe um princípio do direito que é aceito não só no direito romano, aqui no direito brasileiro, mas também na common law lá dos ingleses, dos outros, é praticamente aceito de forma universal, que chama-se responsabilidade objetiva. E que quer dizer o seguinte, olha, se você causar um dano, aqui eu quero ser ressarcido deste prejuízo. Todos os sistemas jurídicos adotam isso. E sem perguntar se foi de propósito ou não.
Isso é um fato, daí o nome, responsabilidade objetiva. Eu quero ser ressarcido. Aí eu não sei, eu não sou advogado, não sei, eu mando uma cartinha, entro com um recurso administrativo, entro num tribunal, vou até a Corte Internacional de Haia, e tem uma hora em que, se eu não conseguir convencer os amigos da sala ao lado a me pagarem pelos danos que eles estão me causando, eu não tenho a menor dúvida de que eu vou embargar as importações de bens e serviços oriundos dos colegas da sala ao lado. E sem nenhuma dor de consciência, assim, do tipo de... Eu estou protegendo os meus direitos. As regras da OMC têm uma chamada cláusula ambiental. Quem entende muito disso aqui em São Paulo é o embaixador Recupero, porque foi ele quem presidiu, na época, essas negociações, mas é uma cláusula de aplicação complicada. No caso da mudança de clima, como disse a Geraldine muito bem, quer dizer, é a opinião das pessoas. Quer dizer, se o cara se sente prejudicado, ele não vai importar coisas de um país que ele sabe que o fato de você estar comprando isso está causando um prejuízo para ele próprio, né? Então, isso é muito forte. O ministro Celso Amorim, uma vez ele disse, numa dessas conferências aí, eu perguntei a ele se ele achava que ia haver aí um conflito entre a OMC e as negociações de clima. Já houve conflito burocrático entre as secretarias das duas organizações, mas aí é coisa de burocrata. Ele acha que a mudança de clima terá um papel não secundário às negociações de comércio, mas terá uma importância crescente nas negociações internacionais e numa certa medida, acabará necessariamente atropelando a visão da OMC. Para quem não mexe com comércio internacional, a visão da OMC é um dogma que, se você liberar, quanto mais você liberar o comércio internacional, melhor é para todo o mundo, e não se deve permitir qualquer outra consideração que não nos pode permitir que qualquer outra consideração interfira com esse objetivo maior para o bem de todo mundo, que é a liberação do comércio. Eu acho que isso vai esbarrar na mudança de clima, porque é um sentimento muito forte de ter um dano, sofrer um dano causado pelas ações dos outros. Acho que não tem dúvida de que certos países vão usar amanhã a redução das emissões como uma nova barreira ao comércio. Falamos hoje de manhã nessa sala de certificação para biocombustível, e um dos requerimentos é justamente o potencial para reduzir as emissões desses biocombustíveis, que tem que ser comprovado nas certificações. Seguramente vai acontecer o mesmo com vários mercados. E isso tem que ver com a competitividade. Tem muitos países que estão adotando metas de redução por setor, e, claramente, eles não querem que os setores industriais deles compitem com os bens produzidos em países que não têm metas de redução, com tecnologia que não é limpa e muito mais barata. Então, vão tentar colocar esse tema nas conversas internacionais. Já acontece, na OMC já se discutiu uma lista de bens ambientais. Nunca levamos isso a cabo, por quê? Porque os mesmos países industrializados que hoje pedem redução de emissões não queriam introduzir